eu assisto Live TV PG. Você sabe por quê? Você bem sabe por quê, rapaz. Em seus lares, o programa Quarta Dimensão, no canal 16, a TV que a gente vê. Ao aflito, tu deves manifestar compaixão. É preceito da Bíblia, mesmo que ele tenha esquecido o temor de Deus. Êxodo 5, versículo 14. Este versículo destacou o grupo preferencial no reino de Deus, sem reparos de que os tais sejam rebeldes, indomáveis e até indelicados. Vejam que o texto é claro. Jeová diz: mesmo que ele esqueça o temor devido a Deus. Êxodo 5, versículo 14. Jeová reclama atenção e cuidados em favor dos aflitos. Vejam que Deus os destaca também no Salmo 91. Na sua angústia estarei com ele, livrá-lo-ei e o glorificarei. Salmo 91, versículo 15. Percebam que Jeová libertou o aflito de todas as amarras pela força da sua misericórdia. E agora nosso tema de hoje, que será: misericordioso é diplomata da cruz. Quando alguém perde ente querido, enfrenta verdadeira maratona para transmitir consolo. Não é fácil encontrar palavras adequadas. Por maior que seja o esforço, sempre nos sentiremos insatisfeitos com aquilo que dissermos. Sensação de ausência, de autenticidade nos invade. Qualquer coisa soará estranha e vazia. Há anos atrás, cunhada me telefonou comunicando o desencarne, por acidente, de uma das suas filhas. Eu confesso que fiquei sem palavras. O que eu disse não me agradou, porque nada poderia ser expresso que correspondesse ao tamanho da perda irreparável para aquela família. De repente eu escutei minha voz perguntar: aponte-me algo que eu tenha condições de cooperar e imediatamente aplicarei os meus esforços para aliviar vocês. Aquilo escapou sem participação da minha vontade. Aquela mãe não estava em condições nem de discernir em termos do que fazer. Ela certamente deplorava o minuto seguinte, porque tudo era peso, tudo era triste, tudo era cinzento. Aquela mulher encontrava-se totalmente perdida num oceano de perplexidades. Por isso eu desaprovei as minhas palavras, considerando-as inadequadas e desprovidas de compaixão. Na cidade de Lincoln, nos Estados Unidos, foi feita a pesquisa abrangendo 500 famílias que haviam sido afetadas por acidentes com mortes. A conclusão foi bastante previsível. Quase invariavelmente as respostas mostraram a mesma realidade.
quase invariavelmente, meus caros, as pessoas ficam tão abaladas que não sabem o que fazer. Será impensável, portanto, pedirmos a elas que definam tarefas onde possamos ajudá-las. A impossibilidade é tão evidente que nós surpreendemos com o número de vezes em que esta sugestão vem sendo repetida. Aliás, é preciso que se diga, certas palavras de condolências, mesmo amáveis e bem intencionadas, mesmo assim, meus caros, além de não ajudar, podem até ofender as pessoas. Agora ele está em paz, diz alguém. Os familiares poderão exigir explicações. Acaso você estará concluindo que o falecido não teve paz em nossa casa? Percebam que não é muito fácil disparar frases feitas para a direita e para a esquerda. Outro comentário bastante comum, em termos de consolo, será dizer para a mãe da vítima: eu sei como a senhora está se sentindo. Sabe nada, rapaz. Isto aí se nos depara algo deplorável e até mesmo pouco sério. A sorte do infeliz atirador de condolências é que a mãe do desencarnado estava tão desesperada que nem ouviu as suas palavras. Do contrário, ela sairia no seu encalço com 4 pedras. Analisem, por favor, o grande paradoxo. O estranho leviano poderá estar sofrendo, ou já terá sofrido intensamente como aquela mãe, que perdeu o filho num acidente. Duvidamos que isto possa acontecer entre pessoas sensatas. O fato, meus amigos, é que todas as gafes possíveis e imagináveis se originam da nossa incapacidade diante das tragédias. Disse alguém, Alhures, que nós nos sentimos tolhidos e impotentes quando deparamos algo mais alto e mais misterioso do que nós. Simplesmente nós perdemos o rumo. É como se um trator tivesse atropelado o nosso raciocínio. Ficamos imobilizados, perplexos, confusos diante das grandes dores. O ser humano é demasiado orgulhoso para confessar fraqueza. É da nossa natureza alimentarmos a pretensão de controlar todas as coisas. Quando o problema surge do nosso alcance, a frustração nos invade e perdemos o jogo de cintura. O homem teme e treme diante de tragédias, porque ainda lhe falta humildade para reconhecer a sua fraqueza. Figuradamente é isto que acontece. Foi Deus quem quis assim, diz o gaiato para a mulher-mãe, pensando ajudá-la naquele momento, que ele aponta o autor da tragédia. O autor é Deus, ele diz. E a bomba foi parar nas mãos do Pai Celestial. O sujeito quis aliviar a mulher sofredora e, não encontrando alternativa, pronunciou a frase desprovida de qualquer lógica. Ora, todos sabemos que não cai fio de cabelo sem que Deus saiba. Todos os eventos ocorridos no universo inteiro estão nos planos do Altíssimo, com todos os detalhes e consequências. Tudo ocorre numa sequência pré-estabelecida, em leis eternas,
que se encontram na física, na química e na biologia. Se as raízes dos meus cabelos, envolvidas por fatores múltiplos, se tornarem fracas, a queda de cabelo será inevitável. O desfecho é previsível, amigos. Leis eternas, decretadas pelo Criador, deram tempo de validade para aquele fio de cabelo. Somente Deus tem controle de tudo. Aquele caluniado Deus do inferno, aquele é uma fraude, não existe. Deus faz ou permite que se faça isto ou aquilo em todo o seu santo monte. Índio arruma a flecha no arco e prepara tudo para dispará-la. A mente divina forneceu inteligência ao selvícola para usar das leis imutáveis, impulsionando aquela flecha. Se aquela flecha eventualmente produzir homicídio, isto não se encontra na esfera da vontade do alto. O Pai Eterno já decretou: não matarás. Dentro da esfera divina não existe homicídio. O homicídio é a esfera do livre-arbítrio. O evento aconteceu porque aquele índio usou indevidamente do seu livre-arbítrio. Tudo o que acontece é permitido por Deus, embora alguns desaprovados inteiramente por Ele. E neste ponto, caríssimos, nós vamos fazer a primeira interrupção no programa para os comerciais do canal. Mas é um instantinho só. Daqui a pouco estaremos de volta. Obrigado. Já estamos no segundo bloco do programa A Quarta Dimensão. Nosso site está na telinha e convidamos vocês para visitá-lo. Pedimos atenção para um assunto importante já de 2 anos atrás, uma palestra que colocamos que ainda está rendendo resultados. Jesus ordenou o trabalho no sábado, é a que mais rende acessos. Também para a leitura no site ela foi colocada, pois o esgotamento do decálogo, meus caros, precisa ser divulgado. Atenção para a fórmula mais acertada de localização das nossas exposições. Teremos que colocar na telinha TVM, YouTube, Zube. E as palestras surgirão na tela, depois é só clicar a escolhida. 230 exposições podem ser assistidas. O conteúdo deste horário é gravado nos estúdios Fernando Martins e tem sido transmitido ao vivo, às quartas-feiras, pelo Facebook Live TV PG. Esta está sendo transmitida ao público. E o melhor da coisa é que elas permanecem à disposição daqueles interessados. E estamos satisfeitos com o resultado, que tem rendido algumas visualizações e novos amigos que vão surgindo. Agradecemos e parabenizamos o Fernando e o Zube pela audiência deste programa, que consideramos dentro da expectativa, dentro do nosso merecimento, enfim. Em seguida, a continuação do tema: misericordioso é diplomata da cruz. Consideramos nossa liberdade de agir, meus amigos. Nem todos os eventos representam frutos da vontade de Deus ou imposição divina, não. Deus nos liberta. Ninguém esqueça que Deus nos dá
campo aberto para agir, por nossa conta e risco, é claro, porque a sementeira é livre, mas a colheita é obrigatória. Essa é a razão que estranhamos essa frase dita em velórios. Foi Deus quem quis. Teremos que antes analisar a natureza daquela morte física, para depois externar a nossa opinião. Afinal, o desencarne é a maior certeza que um ser humano pode ter. É a maior. Ninguém escapa disso. Existe o terreno neutro do livre-arbítrio, onde o ser humano pode até semear maconha. Este procedimento, com certeza, não representa vontade do alto. Isto, entretanto, já são outros 500 mil réis, como dizia aquela história que contamos a Lures. Cada um receberá conforme as suas obras, não esqueçam disso. Quando 3 amigos de Jó tomaram conhecimento de tudo o que lhe acontecera, apressaram-se e foram ao seu encontro. Elifaz, o temanita, Bildade, o suíta, Esofar, o naamatita, todos foram ao encontro de Jó para condoer-se dele, para levar-lhe consolo. Jó 2, versículo 11. Pelo menos apaziguar o ânimo do patriarca era propósito daquele trio. Diz a Bíblia: levantando eles de longe os olhos, e não reconhecendo a Jó, altearam as vozes e choraram. Rasgando seus mantos, lançavam o pó para o alto, em cima das suas cabeças. Jó 2, versículo 12. Eles enxergavam o amigo, discerniam que se tratava realmente da sua pessoa, mas a figura era espantosa e quixotesca. O patriarca Jó parecia alma penada, meus caros, alto, emagrecido, com os cabelos desgrenhados, soltos ao vento. Toda a altivez daquele homem desaparecera. Sua imagem se assemelhava a espantalho sinistro erguido no horizonte para assustar passarinhos e feras. A Bíblia diz: sentando-se com Jó sobre a terra 7 dias e 7 noites, nenhum deles pronunciou palavra, reconhecendo que a dor era demasiado grande. Jó 2, versículo 13. Perder a voz é sintoma de choque insuportável. O primeiro sintoma produzido pelas grandes tragédias é a ausência do som da voz. Silenciosos, os 3 amigos de Jó timidamente lhe demonstraram solidariedade. Eles vieram de longe para trazer consolo, e isto lhes foi imputado como atitude caridosa. Quando abriram suas bocas, entretanto, a torrente de palavras serviu para desfazer a impressão favorável. Eles também não sabiam se condoer. Eles não foram felizes do impulso de aliviar aquela grande dor. Os consoladores se assemelharam a carrascos, vergastando a vítima sem piedade. Chegaram para confortar e por pouco quase lançaram o patriarca no abismo.
Eles foram impiedosos em sua dialética intolerante. A severidade do trio alcançou tal estágio que provocou intervenção do próprio Deus. Deus se condoeu de Jó. Tendo o Senhor falado estas palavras a Jó, se dirigiu também a Elifaz, o temanita. A minha ira se acendeu contra ti e contra os teus 2 amigos, porque não disseste de mim o que era reto. Jó 42, versículo 7. Os amigos do patriarca haviam desprezado as múltiplas formas da misericórdia divina que se compadece das carências humanas. Múltiplas formas. Jó 25, versículos 4 a 5. Como, pois, o homem seria justo perante Deus? É uma pergunta. Uma pergunta de Bildade. Como seria puro aquele que nasce de mulher? Eis que a própria lua não tem luz própria e as estrelas não são imaculadas diante de Deus. Jó 25, versículos 4 a 5. E Bildade arrematou com azedume. Ressaltamos que o homem é insano e o filho do homem não é mais do que um verme. Jó 25, versículo 6. Tudo o que esses tagarelas disseram pode ser até pode ter no conteúdo alguma verdade, mas jamais representará a verdade inteira. No caso de Jó, nós encontramos aquele outro aspecto escondido. O sofrimento dele aponta caminho inédito. Jeová investia no patriarca. Seguindo o exemplo dos amigos de Jó, muitas vezes nos metemos os nossos pés pelas mãos quando tentamos levar consolo para os aflitos. Temos que nos convencer de uma vez por todas que levar consolo aos aflitos é ciência e arte. Acima de tudo será necessário calor humano e sincero interesse pelo bem da pessoa atingida pela dor. Vejamos o que escreveu o especialista Alhures. Muitas pessoas têm medo de fazer errado, disse o filósofo. Não há, obviamente, qualquer gesto ou ideia luminosa que possa aliviar a dor, mas existem atitudes que minimizam o choque. Sempre restará a fórmula discreta de dizer a palavra certa no momento adequado. Frank Phillips era corretora imobiliária lá em Nova York. Num período profissionalmente movimentado daquele ano, sua mãe faleceu em lugar distante. Seu serviço não podia paralisar e a empresa não tinha condições de dispensá-la. Ellen, sua chefe, imediatamente se ofereceu para acumular as funções de ambas, para permitir que ela se ausentasse. Sem essa demonstração de calor humano, Fran ficaria impedida de homenagear a sua madre. 2 dias depois, quando Fran recebia condolências, Ellen apareceu de surpresa, acrescentando ainda mais este gesto simpático. Ela disse para Fran: por que eu iria ficar em Nova York se meu pensamento se encontrava inteiramente aqui com você? E neste aqui com você, meus caros, nós vamos fazer mais uma pequena interrupção no programa para os comerciais do canal, mas é um instantinho só. Daqui a pouco estaremos de volta.
Obrigado. Alcançamos o terceiro bloco do programa Quarta Dimensão e somos surpreendidos por autêntico diplomata da cruz. Vocês viram o nosso tema. Este foi, com certeza, o bom samaritano da parábola do Cristo. Homem estendido na estrada, meio morto, mostrava que fora ferido por salteadores. Seus gemidos se ouviam de longe, e o sangue lhe escapava das chagas abertas. Sacerdote da sua religião chegou, lamentou o ocorrido em voz baixa, balbuciou sobre entregá-lo nas mãos divinas, e logo em seguida lá se foi embora. Pouco depois surgiu levita, também pertencente à religião do quase morto. Este teve o cuidado de olhar para todos os lados, temeroso de que alguém flagrasse sua falta de amor. Confirmada a ausência de testemunhas, este também se afastou com pressa, de chegar ao templo para orar e adorar a Deus das alturas. O pobre que ficou desesperado lá de dor, não mereceu nada, mas ele queria adorar a Deus. Quando o samaritano surgiu, meus amigos, o judeu ferido viu morrer a sua última esperança. Daquele adversário religioso ele nada esperava. Samaritano e judeu se odiavam. Ao contrário, porém, aquele samaritano odiado realizou o curativo nele. Depois de lavar os ferimentos e logo em seguida, ele agasalhou o enfermo e o levantou sobre o animal. Somente se deteve quando alcançou hospedaria de confiança. Depois de pagar a conta e adiantar valores para tratamento do ferido, recomendou ao hospedeiro: faça tudo em favor deste homem, e na volta acertaremos as contas. Agora, meus caros, depois desse exemplo maravilhoso de diplomata da cruz, continuaremos o tema de hoje. Misericordioso é diplomata da cruz. Além de assumir trabalho da colega, meus amigos, aquela senhorita Ellen, encontrou tempo para trazer-lhe solidariedade pessoalmente. Ellen guiara com forte nevasca a noite inteira para contemplar o que considerava dever de consciência. Este é exemplo positivo a ser considerado quando ressaltamos manifestações de compaixão. Devemos perceber e tomar como exemplo a sutileza de que se revestiu a abordagem carinhosa de Ellen. Naquele transe difícil, a sua frase mostrou que ela era alguém disponível para qualquer ocasião e para qualquer tarefa. Naquele transe difícil, a sua frase foi definitiva para consolo da pobrezinha. Isto nos revela de que existe estratégia firmada e comprovada para quem se compadece. Deixar o sentimento falar antes das maquinações restritivas da inteligência.
Pela sua misericórdia, Ellen se tornou autêntica diplomata da cruz. Espontaneidade é o método mais acertado. Deixar o coração erguer sua voz calorosa. Durante anos, Henrique Gonzaga evitou sepultamentos. Ir ou não ir? Ele se interrogava. E o argumento forte ganhava sempre. Eu nada represento naquela cerimônia. Tanto faz que eu vá ou que permaneça ausente. Independente da minha vontade, o féretro seguirá seu rumo. Com tais argumentos dirigidos à sua consciência, Henrique Gonzaga se eximia de culpa e se mantinha isolado de coisas tristes. Certo dia, porém, a sensação daquelas pessoas bateu em sua porta. Ele entendeu aquelas pessoas quando a desgraça bateu em sua porta. Quando minha mulher faleceu, explicou Henrique, eu provei o amargor da provação e verifiquei meu erro. Inúmeros parentes e amigos fizeram enormes sacrifícios para comparecer e confortar minha família. Compreendi que a amizade fica valorizada por essas demonstrações de apreço. Não são as palavras de condolência, porém, que mais contam. O essencial é a presença física, concluiu Dona Gertrudes Fragoso por ocasião do falecimento do marido. Ela esclareceu que a casa ficou repleta naquele dia. Não lembra de única palavra que aquela gente toda disse. Mas guardarei para sempre, com gratidão estampada no rosto, ela falou, guardarei para sempre o consolo inefável da presença dos meus amigos. Importante, meus caros, é o gesto de solidariedade. Importante é ser lembrado por mais alguém, além dos mais chegados. Depois de viver a experiência de resposta positiva dos seus amigos, Henrique Gonzaga se rendeu às benesses deste intercâmbio fraterno. Fiquei sabendo por experiência pessoal o significado do abraço de solidariedade para quem perde alguém da casa, explicou ele. Finalmente, Henrique despertou para o fato de que os seres humanos não representam barcos perdidos nos oceanos da vida. Nós nascemos com dispositivos especiais para reagir quando alguém padece. Os indicadores de anormalidade funcionam com precisão de relógio. Na horinha certa da crise, o despertador mágico desencadeia seus ruídos estridentes para nos acordar. É a bendita presença da luz do Cristo que nos une. Laços humanos se entrelaçam nos cordéis divinos. É a certeza de que ninguém poderá se encontrar sozinho neste planeta de provas. Almas irmãs obrigatoriamente precisam caminhar lado a lado, espalhando exemplos de convívio. Nos meus tempos de criança, eu compareci com minha família ao velório de um vizinho, além muro, bem do lado da nossa casa. Num dos cantos mal iluminados da sala, todo o tempo, esteve o homem de meia idade,
mais ou menos da mesma idade do falecido. Pelo traje, ele mostrava a pobreza. A alimentação precária transparecia no rosto encovado e na magreza do corpo. Ele não transmitiu pêsames, nem falou com pessoa alguma. Não se serviu da bandeja de biscoitos, nem do bule de café. Simplesmente ficou naquele cantinho, transmitindo mensagem silenciosa ao espírito do companheiro que partira. Depois alguém me disse que aquele homem fora o melhor amigo do desencarnado. No fim de todas as tardes, os dois se encontravam no mesmo bar, onde jogavam conversa fora. Alípio, talvez tenha sido este o seu nome, permaneceu firme naquela sala até o momento de participar no transporte do corpo. Depois desapareceu tão anônimo como ali chegara. Este tipo de homenagem não ganha pontos na escala social, não acarreta prestígio nem lucro. Simplesmente a pessoa se encontra naquele lugar para dizer presente ao espírito que está se mudando de casa, está indo embora. É a forma de expressar consideração. É maneira de dizer: eu estou aqui, amigo. Os espíritos enxergam os pensamentos das pessoas e se alegram. Em termos de planeta em que vivemos, esta criatura anônima que veio se despedir na passagem do amigo deve ser encarada com respeito. Vejam que o seu gesto se dissolve na ausência absoluta de mínima exigência. Ele nem mesmo faz média para colher vantagens com as familiares do falecido. Simplesmente aquele homem se encontra ali, manifestando comoção discreta e silenciosa. E nós somos forçados a olhar o lado de cá. Se analisarmos o outro lado, o cenário vai aparecer ainda mais colorido e mais alegre. O desencarnado está super contente pela homenagem calorosa do dileto amigo. No mundo espiritual, o silêncio do homem simples de cá vai abraçar o silêncio do homem simples de lá, e os laços ficarão ainda mais apertados com a graça de Deus. E neste ponto, caríssimos, nós vamos fazer mais uma pequena interrupção no programa para os comerciais do canal. Mas é um instantinho só. Daqui a pouco estaremos de volta. Obrigado. Além do quarta dimensão, o Facebook Live TV Ponta Grossa transmite mais os seguintes programas: Alerta Total com André Cesarepa, Estilo e Moda com Silvana Haas, Olhares com Anderson Pedroso, Transformando Vidas com Pastor Edson, Carro em Casa com Odine Carneiro e o infantil Mundo da Alegria com Janaína de Oliveira. E atingimos o último bloco do programa Quarta Dimensão, de todas as sextas-feiras, 15h30 na TV Vila Velha, canal 16, e aqui mais ou menos ali pelas 10 horas da quarta-feira. Não esqueça, portanto, as tardes de sextas-feiras, a partir das 15h30, e as manhãs de quartas-feiras, a partir ali das 10 horas, por aí. Em seguida, os últimos questionamentos sobre o assunto de hoje: misericordioso
é diplomata da cruz. Vocês poderão até estranhar, mas até mesmo entre os componentes da NASA já ocorreram demonstrações de companheirismo na tragédia. Na sequência do incêndio e explosão do ônibus espacial Challenger, na década de 80, as famílias dos 7 astronautas mortos foram paparicadas. Todos os parentes das vítimas se congregaram numa espécie de associação extraoficial. Foi constituída para distribuir socorro, um por todos e todos por um. Organização de viagem, aquisição de alimentos e até os cuidados devidos a animais de estimação ficaram a cargo deste grupo. A propósito desta atitude significativa, Clark Covington, um dos diretores da NASA, escreveu: com a imensa tecnologia da era espacial, será consolador sabermos que ainda não existe nada mais poderoso do que o ser humano estendendo a mão para outro ser humano. Percebam que de repente encontramos similitude tanto na sociedade maior quanto na sociedade menor. Na pequena cidade onde nascia, no Centro Espacial de Houston, vigora a mesma premissa de aproximação dos seres humanos. Todos procuram aperfeiçoar nas maneiras de manifestar compaixão. Todos procuram o jeito melhor. Catherine Lauglin, professora de psicologia infantil, ensina que até as crianças sentem um impulso de compartilhar sentimentos. Ela aprendeu esta realidade em sua própria casa. Quando seu marido morreu, de repente Martin, seu filho, tinha 6 anos e a filha Louise, apenas 3. A mãe fez tudo para que a notícia não chegasse às crianças. Não era saudável para elas, havia pensado Catherine. Será melhor nunca tocarmos no assunto e o assunto vai ser esquecido para o bem das crianças. Ledo engano, porém. 6 meses depois, Catherine ouviu a menina dizer para o irmão: papai vai ficar admirado quando ver o quanto eu cresci na sua ausência. O irmão mais velho, de 6 anos, lhe explicou com voz comovida: papai morreu, Louise. Papai não voltará nunca mais para nós. Catherine percebeu então que os filhos não estavam alheios como sempre ela imaginara. Eles também lutavam com as emoções dolorosas que ela sentira e tentara esconder inutilmente. As crianças, mesmo reprimidas, guardam sentimentos. Como personagens ativos no círculo familiar, e isto não lhes poderá ser negado. O nosso mundo é grande palco. Todas estas coisas fazem parte do drama. Bem-aventurados os que se apresentam como coadjuvantes para aliviar o drama dos outros. Bem-aventurados aqueles que sabem aceitar a vontade divina. Há 2000 anos aconteceu o velório de rapaz chamado Lázaro, morador de uma esquina aprazível de uma cidade chamada Betânia.
Suas irmãs Marta e Maria ficaram desesperadas. Amigo dileto da família, chamado Jesus, já fora avisado e caminhava na direção das irmãs. Lá longe onde se encontrava o homem de Nazaré, disse para seus apóstolos: nosso amigo Lázaro adormeceu, mas eu vou acordá-lo. A viagem era longa, porém, e aquele homem chamado Jesus alcançou o remanso de Betânia com atraso de 4 dias. Lázaro já fora sepultado. Ao ver o mestre, Maria lançou-se aos seus pés, dizendo: Senhor, se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. João 11, versículo 32. Vendo a mulher com lágrimas nos olhos e também chorando os judeus que a acompanhavam, o Nazareno agitou-se em espírito. Grande comoção os envolveu a todos. E aqui nós deparamos, amigos, com um dos menores e não obstante um dos mais surpreendentes versículos da Bíblia. São poucas letras, mas o significado é a revelação da sensibilidade e da compaixão do nosso Rabi. Diz apenas: então Jesus chorou. João 11, versículo 35. Nós nascemos e crescemos acreditando que o homem não chora. Apreciando esta cena, Santo Agostinho disse: muitos homens choram sem querer. Jesus chorou porque quis chorar. E assim procedeu com toda a sinceridade da sua alma. Neste mundo de homens travestidos de super-heróis, que desprezam sentimentos e escarnecem de gemidos e dores, valerá lembrarmos que Jesus chorou. Será consolador refletirmos sobre esta esplêndida face, amorosa e compadecida do nosso Mestre. O Nazareno viveu entre nós para humanizar as lágrimas. Não choreis por mim, disse o Cordeiro de Deus subindo a ladeira do Gólgota. Chorai antes por vós mesmas e pelos vossos filhos. Lágrimas desceram pelo rosto do homem de Nazaré, embora ele tivesse a certeza de que Lázaro estaria vivo antes que a noite caísse. Não existe outra maneira mais eficiente de manifestar compaixão do que partilhar lágrimas, deixando que as lágrimas quentes escorram pela sua barba. O nosso Rabi compensava o sofrimento de Marta e de Maria. Ele transmitia em favor delas um remédio novo. Aquele era o bálsamo para fortalecê-las, e dali a momentos, quando Lázaro retornasse da morte. Chorar junto com as vítimas das tragédias é a fórmula mais perfeita de transmitir a força da solidariedade. Louvado seja Deus. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de nós. Que o Senhor sobre nós levante o seu rosto e nos dê a paz. Louvado seja o nosso querido Deus Pai. Louvado seja o santo nome de Jesus, o nosso Cristo. Obrigado, Deus. Obrigado, Jesus. E para vocês, amigos, além desta câmera, nós pedimos a Deus que dê essa bênção de paz,
de tranquilidade, de saúde, de harmonia, de tudo que é bom, mas acima de tudo, amor no coração. Muito obrigado, meus amigos, e boa noite.